O coronavírus, ele é um vírus que já existia, originário do Oriente Médio e da China, e ele é chamado de novo coronavírus por isso. Esse vírus ele já deu dois ciclos, né, em 2002 e 2003, nesse mesmo lugar, na China. É um vírus presente em alguns animais, e desses animais ele passou para os homens nessas localizações, causando pneumonia viral, principalmente na de 2003, o número de mortes foi grande, e agora no final de 2019 esse vírus tornou a aparecer na mesma localização, na cidade de Wuhan, na China, e provavelmente ele começou a contaminar seres humanos a partir de peixes e outros frutos do mar consumidos por essas pessoas, e passando a ser transmitido de pessoa para pessoa também. Normalmente esse vírus é transmitido pelo contato de um indivíduo doente com o outro através das suas secreções respiratórias, ou seja, nos ambientes fechados, nos lugares em que você tenha contato com saliva, com espirro de pessoas infectadas, a inalação imediata dessas gotículas, que a gente também chama de aerodispersóides, contendo o vírus, ela vai entrar em contato com a mucosa de outros indivíduos, podendo infectá-los e adoecê-los. O cuidado principal, ele fala das medidas de higiene, principalmente relacionadas ao controle das secreções no ato de tossir e do ato de espirrar. É muito importante que as pessoas não utilizem as mãos quando tussam ou quando espirrem, utilizando de lenços descartáveis, ou então utilizando do antebraço ou da prega do cotovelo para tampar as vias aéreas no momento do espirro e da tosse. Evitar locais aglomerados, se não for estritamente necessário, e ficar atento aos casos provenientes de áreas endêmicas, que hoje já são sabidamente conhecidas aí pela mídia. O diagnóstico, atualmente, ele é feito do ponto de vista clínico, quando uma pessoa que teve contato com indivíduos provenientes de área endêmica, ou que teve um contato muito próximo através de um meio de transporte, um avião, um trem, um ônibus, elas começam a apresentar sintomas respiratórios. A definição de caso suspeito pela Organização Mundial de Saúde, então, é o indivíduo que, após um contato sabido com pessoas provenientes de área endêmica, ela desenvolve uma síndrome respiratória aguda, que é o quadro de tosse, febre alta, dificuldade para respirar, prostração e muita dor no corpo, ou seja, o quadro de uma gripe forte, de uma gripe influenza, mas acompanhado de muita dificuldade respiratória. Bom, o tratamento é direcionado para os sintomas. Normalmente exige-se tratamento em terapia intensiva para aqueles que já desenvolveram o quadro, e os casos suspeitos eles são tratados em casa, e de acordo com a gravidade da evolução desse quadro, eles podem ou não ser encaminhados para um hospital. O tratamento então ele é dirigido para os sintomas, e não existem ainda medicações específicas ou vacinas desenvolvidas especificamente para esse novo coronavírus. A porta de entrada, normalmente, ela é a unidade básica de saúde ou um dos pronto atendimentos da rede SUS disponíveis na cidade. Após esse primeiro contato, essa pessoa se enquadrando dentro desses critérios, né, epidemiológicos, ou seja, existiu um contato prévio com pessoa proveniente ou contato com pessoas que tiveram esse contato em segundo plano, e mais os sintomas respiratórios agudos, essa pessoa então é encaminhada para um hospital de referência no tratamento de doenças infecciosas. O que a gente sempre orienta é que a lavagem sistemática das mãos é o melhor meio de se prevenir esse contágio. Por quê? Esse vírus ele é relativamente pouco resistente no ambiente externo, fora do corpo humano. Então, o indivíduo que espirrou ou tossiu perto de uma superfície, esse contato ele tem que ser imediato de outro indivíduo com essa superfície para que essa secreção passe a ser infectante. Então, se eu lavar as minhas mãos após ter contato com outra superfície, mudar de ambiente de trabalho, manusear livros ou outros objetos de uso público, banheiros,
superfícies de veículos de transporte, como por exemplo Uber, ônibus. Toda vez que eu mudar de ambiente, toda vez que eu expuser as minhas mãos a novos ambientes, eu começar a lavar as mãos, eu vou estar prevenindo a contaminação por elas. É importante lavar as mãos de maneira mais criteriosa do que o normal. É importante se preocupar com a lavagem criteriosa dos dedos, entre os dedos, das regiões em torno das unhas e das regiões em que a gente não costuma lavar normalmente as mãos. Ou seja, é importante que todas as regiões da mão estejam limpas e sejam submetidas ao processo de lavagem. O álcool gel ele pode ser usado também como substituição à água e sabão, no caso deles não estarem disponíveis, ou como complementação à água e sabão, como por exemplo antes de se alimentar. Antes de se alimentar, a gente sempre preconiza então fazer a lavagem criteriosa e após a lavagem a utilização do álcool gel. Como eu disse, ainda não existe um tratamento específico, nem uma vacina específica para esse vírus, mesmo porque ele é muito recente. Em alguns casos selecionados, como por exemplo portadores de diabetes, de doenças cardíacas, idade avançada, indivíduos institucionalizados como os idosos, alguns casos a gente tem avaliado, os médicos têm avaliado a antecipação da vacina H1N1, que anualmente é fornecida pelo governo, para que haja algum tipo de proteção cruzada, ou seja, não é uma vacina específica, mas ela induz a formação de anticorpos que podem, num determinado momento, servir de uma proteção, de um alerta um pouco mais precoce em caso de contaminação pelo coronavírus. Outra coisa que é importante é que no âmbito da instituição, eu acho importante frisar, não se expor a ambientes fechados com ventilação artificial, com um número excessivo de pessoas, desde que não seja necessário. As pessoas devem privilegiar o contato social em ambientes abertos e promover a ventilação natural, janelas abertas, ventiladores, em detrimento da ventilação artificial, que é o ar-condicionado. Estando com algum processo gripal ou resfriado, um processo respiratório que a pessoa não tem ainda um diagnóstico ou não saiba como isso vai evoluir, evitar principalmente esse tipo de exposição e aglomeração.